Bom dia, somos do Millennium News e hoje vamos entrevistar o psiquiatra Elton. Eu sou o Lucas. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Davi. Hoje iremos fazer um bate-papo com ele, fazer uma entrevista, fazer perguntas. Então, vamos começar. Bom dia. Bom dia. Eu vou começar com uma pergunta falando sobre o Setembro Amarelo. Falar sobre saúde mental, especialmente durante o Setembro Amarelo, pode ajudar o estudante a entender melhor a ansiedade e a depressão? Antes de mais nada, queria agradecer o espaço, agradecer o convite, a oportunidade de estar falando sobre saúde mental, que eu acho que é um tema de extremamente relevância, Sim. sobretudo no contexto em que hoje o suicídio, ele é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, a segunda causa de morte entre 15 e 29 anos também no mundo, e por esse motivo as Nações Unidas acabou acolhendo o Setembro Amarelo para trazer a importância do debate em questão. Sim. Respondendo à sua pergunta, falar um pouco de saúde mental no contexto da ansiedade e da depressão, é preciso que a gente desenvolva um pouco tanto a ansiedade quanto a depressão. Juntas, elas estão inseridas no transtorno do humor. Ao passo que a ansiedade, ela contém um núcleo, uma caracterização muito importante que é a preocupação, o medo, as inseguranças relacionadas aos eventos do futuro. Enquanto que a depressão são as preocupações, são os arrependimentos, são as angústias vinculadas ao passado. Além disso, a depressão ela é ocasionada, ela é acompanhada por um humor triste, por um sentimento de desamparo, de desesperança, de menos-valia, quando o indivíduo ele não se julga aquém de viver ou aquém de realizar determinadas atividades do dia a dia. Então, ambas as características, ambos os transtornos, eles, embora sejam relacionados ao transtorno do humor, têm caracterizações um pouco diferentes e abordagens diferentes. Então, falar sobre o transtorno e identificar como esses transtornos surgem no indivíduo, acredito que seja uma das principais ferramentas, não apenas na escola, mas em qualquer ambiente de trabalho, de relacionamentos. Hoje, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, orientada pela Sociedade Psiquiátrica do mundo inteiro, entende que os transtornos psiquiátricos eles não têm uma única fonte geradora, e sim é o que a gente chama de epigenética. Pacientes ou indivíduos que possuem uma carga genética que aumenta a predisposição daquele transtorno, estilo de vida sedentário, estilo de vida no qual o consumo de alimentos processados, alimentos ricos em glicídios, alimentos ricos em açúcares, aumentam as chances desses transtornos virem a surgir. Além do estilo de vida, as relações humanas, que cada vez mais culminam para um distanciamento real e uma aproximação virtual, fazendo com que as relações humanas e que são sentidas no plano real, elas não sejam da mesma forma no plano virtual. E daí a gente entra num contexto conflitante. Então tem muitos fatores que podem causar uma única coisa, certo? Sim. Digamos que, para exemplificar um pouco, indivíduos que possuem um histórico infantil, de adolescência, de abusos, de violência, de perseguições, de bullying, possuem uma predisposição. Isso não significa que vai desenvolver o transtorno, mas existe uma predisposição a desenvolver um transtorno do que aqueles indivíduos em que vivem num ambiente familiar saudável, que praticam atividade física, que cuidam da sua alimentação, que possuem relações sociais mais saudáveis. Eu lembro, inclusive, que a escola ela é o segundo núcleo social do indivíduo, sendo a primeira a família. Ela cresce, ela permanece até os 6 anos dentro do núcleo familiar até ser introduzida na escola. Ainda aqueles que frequentam a creche que acabam tendo esse contato um pouco mais precoce, mas é a escola o segundo núcleo social relacionado na qual o indivíduo ele vai se colocar em confronto com limites de regras, de padrões sociais, de comportamento, de impulsos, num regime de balanças, de regras e balanços
sobre o que pode e o que não pode ser permitido dentro de uma relação do ambiente social. E esse núcleo escolar, muitas das vezes, pode ser bom, mas também como pode ser ruim, certo? Dependendo da convivência. Sim, sim, como qualquer relação humana. Quando a gente entra na esfera das relações humanas, a gente não consegue definir que todas elas são positivas porque nós esbarramos dentro do contexto variável que é o outro ser humano, que é o núcleo, que é o coletivo. Então, as nossas percepções ou as nossas relações com o indivíduo pode ser a minha impressão em relação a Fernanda e a relação que a Fernanda tem comigo totalmente diferente em relação também ao coletivo. Eu posso achar que eu posso ser uma pessoa educada, eu acho que eu posso me comportar de uma forma adequada dentro do contexto social, mas isso não é de comum consenso, entende? Então, a frustração e as relações humanas, seja indivíduo-indivíduo ou indivíduo-coletivo, sempre são diferentes e muito individualizadas. Entendi. Bom, muitos adolescentes enfrentam momentos difíceis em relação à ansiedade e depressão. Como os pais e os professores podem apoiar esse indivíduo por causa que ele está passando? Tipo, sei lá, às vezes quando a gente está na escola, a gente está muito preocupada com uma prova que, tipo, vai definir o nosso ano escolar. Como nossos pais podem nos, tipo assim, de certa forma, nos acolher para que a gente fique mais tranquilo? Porque eu acho que às vezes a gente só precisa de um apoio, entendeu? Vamos lá, eu vou utilizar a sua fala. Antes da gente falar de ansiedade e depressão no contexto do adolescente, seja na escola ou seja no núcleo familiar, é importante que o adolescente ele saiba classificar e denominar aquilo que ele sente. Na sua própria fala, você fala como lidar com a ansiedade e depressão nos momentos de prova, por exemplo. E logo em seguida você fala, mas quando esse estudante se preocupa com a prova. Lembra que no início eu disse que a ansiedade é um comportamento de preocupação constante, medo, insegurança do futuro, mas em relação a todos os sentidos, em todas as relações. Quando a gente fala de prova, a preocupação em relação à prova é uma questão de preparação. As escolas, elas utilizam ferramentas avaliativas para poder apreciar se o conteúdo foi transferido ou não. Eu não sou pedagogo, não estou inserido no contexto escolar. Eu até acredito que possam existir inúmeras outras ferramentas que possam ser avaliadas do contexto de relacionamento, no contexto de assiduidade, quando o aluno frequenta todos os dias as aulas, em relação ao atraso, em relação ao cumprimento das atividades diárias. Tudo isso pode ser levado em consideração como um mecanismo de avaliação, não apenas uma prova. Mas isso é uma outra área. Mas utilizando o conteúdo que nós temos hoje, que é a prova, a avaliação, no dia 13 de setembro nós vamos ter uma prova, né? Daqui a pouco vocês vão ter uma prova. Então vocês estão aqui resolvendo, né? Fazendo essa entrevista, mas estão preocupados. Vocês não estão no sentido ansioso, como se isso fosse trazer um sofrimento muito grande. Mas e aquelas pessoas que, como posso dizer, às vezes você dá que ela é uma pessoa super normal, super alegre, mas quando ela tá no quarto dela, ela, tipo, esses pensamentos arruinam ela. Tipo, como os pais dessa pessoa podem ajudar ela nesses momentos? Porque eu acho que a gente só pode ser diagnosticado com isso quando a gente vai ao médico. Mas e aqueles pais que, tipo assim, não acreditam nessas coisas, mas sabem que o filho passa por esses momentos dentro de casa? Como, sei lá, pode auxiliar essas coisas? Porque aqui na escola a pessoa é uma coisa, supondo, e dentro de casa, no quarto dela, só ela sabe o que ela tá passando. Até tenta falar com os pais, mas os pais não estão de acordo com isso. Aí, tipo, o que a gente faz com esse tipo de pessoa? Bom, os pensamentos de ruína, que foi o que você trouxe agora, eles estão inseridos dentro do contexto da cabeça ou dentro do contexto do transbordo, ou seja, quando essa pessoa transborda fora de si a relação dela com os colegas da escola e dela com os pais. Porque se dentro do contexto escolar ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa animada, mas dentro da própria família ela tem um pensamento de ruína, um pensamento de menos-valia, de que ela não é capaz, de que ela não pode, que ela é insuficiente, que ela é substituída. Quando esses pensamentos eles vêm de forma muito ruminante, de forma muito repetitiva, e eles trazem essa demanda aos pais, é importante que lentamente ou então de forma mais assintosa possa dizer, olha, eu estou sofrendo, eu estou precisando de ajuda.
eu não estou me sentindo bem com o que eu estou sentindo, com o que eu estou pensando. Pode utilizar a ferramenta de que eu estudei determinados assuntos e eu posso estar passando por um determinado assunto e eu preciso de ajuda. Além disso, hoje o Brasil dispõe de um número chamado 188, né? Que é o Disque Ajuda, Disque suicídio, se não me engano, tem um nome, né? Eu não lembro agora o nome, mas que você pode entrar em contato diretamente, 24 horas com um profissional e conversar com ele diretamente e desabafar um pouco. Porque muito das angústias que esse indivíduo ele carrega dentro de si, que não consegue transbordar dentro do ambiente coletivo, dentro da escola, mas ele acaba transbordando dentro de casa. Precisa sim ter uma certa sensibilidade. É importante que a gente se compadeça desse sentimento de tristeza, de isolamento social, quando o indivíduo fica dentro do quarto durante muito tempo. Né? Diminui o prazer das atividades que antes gerava prazer, descuido com a própria aparência. Às vezes andava com o cabelo arrumado, agora o cabelo está desleixado. Se for menino que usava um pouco de maquiagem, agora deixa de usar maquiagem. O rapaz que tinha barba deixa de fazer a barba, ou utiliza roupas sujas, não cuida muito bem da higiene. Então são sinais que podem indicar que esse paciente, que esse indivíduo precisa de algum acompanhamento. Existe o CVV, Centro de Valorização à Vida. CVV, esse é o número. Ah, cara, sim, eu só tentando relacionar se era esse mesmo. Que você consegue falar com o profissional, é esse, né? Isso. Eu acho interessante que é um meio de ajuda que a pessoa pode procurar quando o pai e a mãe não atende os pedidos dela. Veja bem, é importante definir que o fato dos pais não atender o pedido do adolescente não significa que isso seja um erro, mas talvez uma falta de sensibilidade de poder valorizar aquilo que de fato é verdadeiro, daquilo que pode indicar algum tipo de chantagem, algum tipo de manifestação. Então, os pais que também coabitam esse mesmo ambiente com esse filho, eles também conhecem e sabem um pouco das características desse filho. Então, assim, se perceber, em resumo, se perceber que as queixas, que as demandas, elas são repetitivas, é um sinal de alerta. Sim. Como nós sabemos, usar muitas redes sociais e a pressão que os alunos podem sentir da escola pode deixar eles ansiosos e tristes, né? E você acha que tem alguma maneira de tornar a escola um lugar menos estressante? Vamos lá. As redes sociais, a gente está no mundo contemporâneo, né? No mundo tecnológico. Hoje, o mundo está na palma das nossas mãos. Então, nós não temos como fugir dessa realidade. O que nós podemos é nos adaptar a esse novo contexto das relações, seja ela de ensino, seja de relacionamento. Quando as pessoas se conhecem virtualmente, depois acabam se conhecendo pessoalmente, ou quando isso não acontece. E da mesma forma que o conhecimento ele é buscado através das redes sociais, seja através de influências, seja através disso que nós estamos fazendo, essa entrevista hoje, né, que a gente acaba buscando novos conhecimentos. Nesse sentido, as redes sociais, por um mecanismo de tempo, ele acaba aumentando um pouco a ansiedade pela questão da ânsia da realização ou do alcance dos objetivos em um tempo que antecede a nossa realidade real. Sim. Veja, numa comparação, os meus pais, quando eu era muito pequeno, a gente tinha um sonho de ter a casa própria e ter uma boa aposentadoria. Naquele contexto, a aposentadoria e a casa própria era alcançada por casais em torno de 50 a 60 anos. Hoje, o adulto ele quer se aposentar com 30 anos, ter uma renda e viajar os outros 60 anos, os outros 40 anos da vida. Um sonho muito incompatível com 99,9% da população no mundo. Só que, quando nós abrimos o celular, nós vemos que essa realidade que nós sonhamos, ela é alcançável por uma meia dúzia de influencers, por uma meia dúzia de pessoas que têm alguma condição financeira um pouco mais vantajosa e que, por mérito deles, ou dos pais deles, ou uma questão comercial, capitalista,
e aqui não estou falando questão não estou querendo falar mal do capitalismo, mas uma questão de benefício, de mérito ou de benefício mesmo, eles acabam gozando dessas benesses, desses privilégios que não alcançam toda a população. Então a gente fica aqui, né, assistindo aqui como está a vida sei lá, um exemplo aí da Anitta, que todo mundo conhece. Então, a Anitta tem um show dela, trabalha aberto, mas ela é de origem pobre. A Anitta era da favela no Rio de Janeiro. E aí ela alcançou o sucesso, hoje multimilionária, viaja para onde ela quer, conhece quem ela quer, tem uma vida muito ativa. Tá tudo bem, mas quantas pessoas alcançam esse mesmo sonho? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, quando a gente tira a exceção como regra, a gente começa a achar que a nossa vida, ela é frustrante. Porque a gente está aqui estudando, está aqui todo dia construindo, está indo na escola, está estudando, está procurando, está desenvolvendo, mas os resultados não chegam como chegaram para alguns, a gente acha que nós estamos aquém, nós estamos fazendo muito menos do que nós deveríamos fazer. E isso aumenta o sentimento de ansiedade, fazendo com que nós fizéssemos tudo para ontem. Poxa, fulano viajou para fora do país com 20 anos, com 16 anos, quando fez 15 anos conheceu a Disney. Eu tô aqui com meus 18 anos e sequer saí do estado do Rio de Janeiro. Nunca fui para, sei lá, São Paulo, nunca fui para o Nordeste. Então as comparações que as redes sociais nos colocam geram aquela percepção de que a grama do vizinho realmente é mais verde do que a nossa. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Né? E nessa era do digital, né, os adolescentes têm mais acesso a essa realidade de influência das redes sociais, e é muito importante que a gente saiba medidas de autoajuda, de autocontrole para poder conseguir manter também uma saúde saudável mental, sem depender totalmente da ajuda de profissionais e dos pais. Como você acha que a gente pode alcançar esse resultado? Olha, é interessante essa pergunta, porque os algoritmos hoje das plataformas digitais nos introjetam conteúdos em que a gente consome. Quanto mais conteúdo de determinada área nós consumimos, mais conteúdo, seguindo as regras dos algoritmos das redes sociais, eles vão projetar pra gente. E a gente começa a entrar num looping vicioso através de mecanismos de satisfação momentânea. Dentro do contexto médico, dentro do contexto da análise celular, da biologia, essas relações de prazer efêmero, que é essa coisa que dura muito pouco, está relacionada com a liberação de dopamina, que é o mesmo mecanismo de liberação, o mesmo mecanismo relacionado aos prazeres muito rápidos. Quais são eles? Consumo de drogas, consumo de alimentos ricos em açúcares, atividade sexual e até mesmo atividade física. Agora, veja bem, para você atingir a liberação de dopamina por atividade física, você quer um esforço físico. Só que isso nem sempre é prazeroso. Então, como a gente pode utilizar ferramentas de redução da exposição às redes sociais e mecanismos de controle, diminuindo a exposição de tela, aumentando as atividades físicas, se alimentando melhor, melhorando as relações sociais com pessoas, e inclusive de pessoas de faixa etária diferente. Fazer um curso aqui na escola oferece o idioma, o inglês, mas fazer um curso externo de finanças, fazer um curso externo de alguma área técnica, e que você vai trocar informações com pessoas de outra faixa etária, vai trocar experiências. Além disso, a atividade física, que vai liberar e ajudar a regular dentro do sistema endócrino, dentro do sistema cerebral, sistema neurológico, vai regular a liberação de neurotransmissores relacionados ao controle do humor, serotonina, noradrenalina, dopamina, as endorfinas, além de manter o desempenho cardiovascular satisfatório. Então, às vezes os estudantes têm medo de pedir ajuda para problemas de saúde mental por causa do que os outros podem pensar. Como a gente pode influenciar o aluno a conseguir pedir ajuda? Porque ele tem medo, a maioria das vezes. Pedir ajuda é uma decisão muito pessoal. Sim. Às vezes, quando um determinado aluno ele precisa de ajuda, ele comenta isso com o seu colega mais íntimo, ou
ou ele mantém apenas esse sofrimento muito particularizado. O que eu sugiro, e que eu tinha isso na minha faculdade, na ocasião, era preservar ou estabelecer um ambiente dentro de uma escola em que o aluno tivesse acesso direto a um terapeuta, a um psicólogo, que ele pudesse conversar, sendo que ali o aluno tivesse a tranquilidade de que ele não estaria sendo julgado, apenas acolhido, ouvido e direcionado a lidar com as suas angústias, com as suas frustrações. Então veja, na instituição em que eu me formei, lá existia um núcleo de apoio psicopedagógico, chamava-se de NAPA. Nesse núcleo era uma sala em que não tinha porta, por exemplo. Então a entrada era apenas um vão, uma passagem, e que depois sim tinha uma sala mais íntima em que o aluno ele poderia conversar com o psicólogo, com o terapeuta, trazer as angústias, as dificuldades, sejam pessoais, particulares, de relacionamento familiar, para dentro do contexto da instituição, para que então conseguisse ter um aconselhamento, um direcionamento para resolver as suas questões. Então essa é uma ferramenta que era muito válida, muito utilizada na minha instituição e que eu acho que poderia servir para outras instituições também, inclusive ensino médio. Bom, com todas as mudanças na educação, com a pandemia do Covid-19, você acha que a gente deveria aprender mais sobre a saúde mental? Acho que não apenas no contexto escolar, mas quanto mais nós divulgarmos a importância da saúde mental, seja em virtude do prejuízo profissional, porque muitos pacientes que apresentam transtornos importantes da área da saúde mental, eles se tornam pessoas improdutivas, seja na esfera educativa, seja na esfera já profissional, depois de formado, enfim. E além também dos dados epidemiológicos, dos dados estatísticos de morte de adolescentes, de jovens adultos que estão no seu auge da sua vida produtiva, sim, é importante falar de saúde mental para trazer a conscientização e a importância desses transtornos. Sejam eles ansiosos, seja depressivos, seja esquizofrênicos, seja transtorno de personalidade, seja transtorno de opositor desafiador, seja transtorno de dependência emocional. A saúde mental ela é um universo tão amplo que está inserindo tantos transtornos ao longo da nossa vida que quanto mais precocemente trazer a informação para os indivíduos, melhor. Mas é importante fazer um adendo, trazer a informação correta. É muito importante que o próprio indivíduo também entenda o que ele sente. Eu vou apenas destacar o momento que você falou sobre a sua prova. Porque às vezes o aluno ele não se sente compreendido porque ele se sente ansioso para fazer uma prova. Sendo que ele é extremamente produtivo nas relações, ele é uma pessoa bem relacionada, os alunos, os colegas gostam dele, ele gosta dos alunos, ele mantém uma relação amistosa com o professor, obediência, cumprimento de horários, cumprimento de atividade, mantém um contexto familiar adequado. Aquela suposta ansiedade não prejudica o funcionamento dos outros núcleos, do núcleo familiar, do núcleo de relacionamento, do núcleo produtivo, mas atrapalha um pouco na prova. Quando a gente percebe que esse prejuízo está direcionado apenas a uma causa, esse nome não é mais ansiedade, é preocupação. É preocupação com uma prova, se eu vou ser aprovado, se a nota vai ser boa, se não vai ser. Então como é que a gente diminui essa preocupação? Agora vamos dar o nome correto. Preparação. Ao passo que o aluno tem que ser acolhido dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente familiar, ele não pode negligenciar a sua responsabilidade de estudante. Não é porque o aluno tem que ser acolhido que ele tem que deixar de cumprir suas atividades acadêmicas, de estudar. É a única obrigatoriedade, digamos assim, que o aluno teria. Então, se o aluno não consegue cumprir basicamente o mínimo que lhe é exigido no contexto escolar, como que esse aluno vai chegar na formação, como esse aluno vai chegar na vida adulta, para chegar no mercado de trabalho, se ele não consegue cumprir o mínimo? Ele vai ser, geralmente, pode ser um adulto que vai ter dificuldade de cumprir regras, cumprir ordens, chegar no horário, se adequar ao padrão da empresa que ele vier a trabalhar no futuro. Então é importante, sim, acolher o aluno? Sim, vamos acolher o aluno. Mas é importante também transferir ao aluno a sua real responsabilidade.
né? Porque quando a gente diminui, conforme vai evoluindo o ser humano, o grau de responsabilidade vai aumentando. Quando ele é criança, ele é movido pelas suas pulsões, quer comer, quer dormir e suas eliminações fisiológicas. Começa a ficar um pouco mais velho, ele começa a ter as suas responsabilidades. Quem é que gosta de... Tem pais que gostam de dar cachorro. Não, vou te dar um cachorro, mas você vai cuidar dele. Vai dar banho, vai botar pra passear, vai tirar a sujeira dele. Já começa o grau de responsabilidade. Alcança ali seus 10, 12 anos, se tiver irmãozinho, já começa a ter responsabilidade com o irmão. Se não tiver, tem os afazeres, cuidar, arrumar a própria cama, deixar o quarto em ordem, colocar roupa suja na roupa suja. Eventualmente pode ajudar a mãe ou o pai nas atividades do lar. E conforme o tempo vai evoluindo, as responsabilidades vão aumentando. Então, também é importante que esses alunos cumpram com as suas responsabilidades e suas obrigações. E não apenas acolha, porque tem muito aluno que se furta do discurso de estou deprimido, estou ansioso, para negligenciar, às vezes, uma nota ruim numa prova porque não se preparou adequadamente. Ou então estou deprimido, corto os punhos porque eu estou deprimido, porque às vezes foi frustrado com o desejo de gostaria de ter viajado com o namorado, gostaria de ter passeado no fim de semana para algum lugar, e os pais acabaram frustrando a sua perspectiva. E por dificuldade de lidar com essas relações, acabam transferindo isso com até uma chantagem emocional no discurso de estar deprimido, que está pensando em se automutilar, está pensando em dar fim à própria vida, né? Mas, em resumo, quanto mais cedo essas informações cheguem aos indivíduos, mais preparados eles estarão para lidar com isso no futuro, que cada vez mais é mais comum de se encontrar. Seja a depressão, seja a ansiedade, e ainda eu acrescento aqui os transtornos de personalidade. Sim. Agora, entrando mais para o lado de responsabilidade e da formação do indivíduo, todos nós sabemos que a mudança pode ser um símbolo de medo para muitas pessoas, né? E quando a gente está passando entre a infância até a vida adulta, a gente passa por várias mudanças. Por exemplo, do quinto ano ao sexto ano já é uma mudança de dificuldade, de relações pessoais com as pessoas, de outros turnos. E também, principalmente, eu acho que deve ser um dos maiores medos para as pessoas da faixa etária, até 18 anos, 19, 20 anos, que é você sair da escola, sair do núcleo da escola e agora voltar para a família e procurar na sociedade seu lugar. Qual dica você daria para essas pessoas que estão passando por essa mudança? Como a gente consegue se preparar? Entender, diminuir, que não construir disso um obstáculo, entender que as mudanças elas são naturais da vida. Entender que quando ele tinha 6 anos, ele estava numa creche, depois ele foi alfabetizado, depois ele ficou até o quinto ano, depois foi para o sexto, né? Sim. Você tem uma mudança, uma ruptura de carga horária, você tem uma ruptura de grade escolar, muda as cadeiras acadêmicas, né? Então, é transformar a experiência em algo menos traumático, diminuindo aquilo como se fosse um obstáculo. Não, isso não vai ser sofrido, isso vai ser engrandecedor. Meus parabéns por ter concluído essa fase que passou e que agora em diante você se motive para ser o melhor possível naquilo que você pode. É diminuir o olhar. Diminuindo aquela percepção de que é algo sofrido para ser algo que se orgulha, algo prazeroso. Quando a gente muda essa relação, quando a gente muda a denominação das experiências, aquilo não se torna mais tão sofrido. Entende? Sim. E aí acredito que quando a gente muda um pouco da nossa percepção, as coisas acabam mudando. Eu não estou mais ansioso por mudar de série, porque ano que vem eu vou ter 8 matérias a mais. Eu vou sair de português, história, matemática e ciências para história, geografia, física, matemática, química, inglês, não sei o que, tá? Não, eu vou ficar animado, porque eu vou conhecer, vou aprender mais coisas, vou ter provas, vou ter outras dificuldades, mas eu estou evoluindo. Então, parabéns, você está indo. Não, parabéns, você está evoluindo de série. E não dizer que, nossa, agora vai ser difícil. Parabéns. E se for difícil, vai ser difícil para todo mundo. É isso? É isso. Muito obrigado por aceitar esse convite e vir aqui falar conosco.
E foi isso. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Mas,